Que alegria ter você aqui com a gente. A mensagem que você vai ouvir agora foi ministrada na MSBN de Bridgeport. Fique à vontade para compartilhar com alguém, para se inscrever no nosso canal e continuar sendo abençoado e também abençoando alguém com uma de nossas mensagens. Minha mensagem, minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era me entendeu. Volta lá no versículo 7, por favor. Olha só. Antes do princípio das eras, para nossa glória, o mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes que tudo existisse, antes do princípio das eras, para nossa glória. Versículo 8. Nenhum dos poderosos dessa era, desse tempo, o entendeu. Pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. 9. Todavia, porém, entretanto, assim como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma, sequer imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Isso é, quem conhece mais a gente do que nós mesmos? Esse Espírito aí é com letra minúscula, tá? Os outros Espíritos que ele estava falando era sobre o Espírito Santo, com letra maiúscula. Como o texto aqui todo com letra maiúscula, estou falando para você aqui. Esse Espírito que ele está falando nesse versículo é o nosso Espírito. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, e agora ao Espírito Santo, a não ser o Espírito de Deus. Da mesma forma que a gente se conhece como ninguém no nosso Espírito, ninguém conhece os pensamentos de Deus como o Espírito de Deus. Pode voltar. Isso. Vamos para o 12 agora. 12. Vai dar certo. Isso. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Nessa versão está um pouquinho difícil aí, pode segurar no 12. Essa versão está um pouquinho difícil, mas vou traduzir também para você. O que ele está falando? No 11 ele disse, só o Espírito de Deus pode entender o que está na mente de Deus. No 12, ele diz, porém nós não recebemos o Espírito, com E minúsculo, do mundo, mas o Espírito Santo, procedente de Deus, para que nós também possamos entender as coisas que Deus tem nos dado como presente, gratuitamente. 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para ele elas são loucura. Essa pessoa que não tem o Espírito não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. 15. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Isso é uma palavra, uma citação, você está vendo aí? Você conhece quem disse isso, né, na Bíblia? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a ele, não há poder como o dele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muitas vezes o mundo não vai entender. Muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão entender, as pessoas que você tanto ama não vão entender o que Deus está fazendo com você, mas você, cheio do Espírito Santo, vai poder ficar com o coração em paz, sabendo, eu entendo o que o Senhor tem para mim, eu estou vendo lá na frente o que Deus vai
fazer? Paulo ele vai começar escrevendo aos Coríntios, nesse capítulo, já justificando mesmo a forma dele pregar e a forma dele ensinar. Se Paulo teve que se justificar, né, gente? Imagina nós, né? Se ele teve que se explicar, eu prego assim, porque vocês precisam entender desse jeito. Eu falo desse jeito, porque vocês precisam entender dessa maneira. E para cada igreja ele falava de um jeito. E para o pessoal em Corinto, como era um pessoal mais ávido, mais teimosinho, ele precisou explicar, né? Tem gente que você precisa explicar como as coisas funcionam para que elas entendam como elas estão sendo tratadas. Por isso Paulo escreve essa carta e por isso ele se explica nesse capítulo 4. Então Paulo, ele vai escrever aos Coríntios dizendo que a sua pregação, ela não se baseava só em palavras de persuasão, de convencimento humano, de sabedoria humana, mas de demonstração de Espírito Santo e de poder. A gente leu lá no versículo 4, se eu não me engano. Se você puder colocar o 4 lá para nós, Moisés. Ele fala, olha, eu podia falar para vocês de várias maneiras. Eu poderia falar para vocês do jeito que eu falo com os Gálatas, do jeito que eu falei com o Timóteo, meu servo, que é muito entendido, mas eu escolhi falar com vocês nessa primeira carta de uma maneira simples. Tem uma versão um pouquinho mais nova que essa aí, que ela vai dizer, eu escolhi falar com vocês de maneira fácil e deixar o entendimento, deixar a operação com o Espírito Santo. É isso aí que Paulo está dizendo. Eu resolvi não pregar difícil, eu resolvi pregar fácil, para que você entenda e deixar que o Espírito Santo haja nesse fácil que eu estou dizendo. É isso que Paulo diz. Ele vai dizer que o Evangelho não é apenas um discurso bonito. Você vai ver que ele citou pessoas que são sábias. Ele fala dos sábios da nossa era. Ele vai dizer que esse conhecimento deles é vão, porque ele não pode transformar a mente, ele não pode transformar o coração. Mas aqui está a grande questão. Como é que alguém pode crer no poder de Deus? Presta atenção, como é que alguém pode crer no poder de Deus e ainda assim viver confuso, viver preso, sem direção, se perdendo dentro de si mesmo? Esse talvez é o ponto central de hoje. A gente não se perder dentro da gente. Diz aí para quem está do seu lado, não se perca em você. Não se perca em você. Muitas vezes, nosso maior inimigo não é o diabo. Você fala, nossa, o diabo está tentando e tal, né? Às vezes não é o diabo, não é o mundo, as pessoas ao seu redor. Nossa, esse irmão tem problema comigo, fulano tem problema. Nossa, esse meu patrão. Às vezes não é o teu patrão. Às vezes o nosso problema é a nossa própria mente. É isso que Paulo está falando aqui. Se vocês tivessem a mente transformada, o Paulo está falando aqui sobre metanoia, mudança de mente. Metanoia. Se vocês fossem transformados de verdade, vocês já tinham entendido o que Deus está fazendo com vocês. Não se percam em vocês. Voltem os seus olhos para Cristo Jesus, porque o Senhor nos deu Ele de presente. É isso que Paulo está dizendo ali. Ele levou 15 versículos para te falar essas duas frases. Deus nos deu Jesus de presente. Através disso a gente pode ter o Espírito Santo dentro da gente e pode renovar a nossa mente. Não se perca em você. As maiores batalhas que a gente vai lutar na nossa vida espiritual é essas assim, ó. Esse exercício que a gente fez aqui, né? Vai ter momentos que Deus vai te chamar para a batalha e você talvez vai fazer igual a irmã da Alves aqui. Opa, sou eu? Estou indo, estou fazendo. Vai ter momentos que Deus vai te chamar e você vai olhar para os lados, se esconder, vai achar um lugar aqui. E Deus queria você. Deus queria trabalhar usando a sua mente. E a gente seguia muito pela nossa mente, isso é óbvio, isso é claro, né? Nós somos seres humanos, pelo nosso coração. Talvez você tenha alguém próximo a você, né? Um amigo querido que sempre vai te encorajar, fala, segue teu coração. Confia, você consegue, você pode. E é uma bênção as pessoas torcerem por você. Mas mais do que ter a torcida das pessoas do seu lado, é ter o Espírito Santo em você te encorajando, trabalhando na sua mente. E eu te convido, não confie no seu coração, não confie em você. Você pode mesmo, é uma bênção. A gente está num país que é abençoador, mas a palavra de Deus diz o contrário. Ela fala, não confie em você. Não coloque as suas expectativas em você.
Coloca em Deus. Vamos abrir lá Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17 e 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Olha só o que ele fala. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente cuida tanto da gente, se capacita, se profissionaliza, aprende uma profissão, né, um ofício. A gente cuida de nós, cuida da família, dos filhos, da esposa, cuida do nosso físico. Às vezes o nosso físico está 100%, 200%, mas a nossa mente está no caco, está quebrada, detonada. Você acha que você vai viver as promessas de Deus se o teu físico estiver 100%, mas a sua mente estiver destruída? Você pode estar bem de saúde, trabalhando, postando lá no Instagram um monte de sorriso, falando que você está bem, mas por dentro você está completamente exausto, está detonado, lutando com seus próprios pensamentos, não consegue se libertar daquele pensamento que domina a tua mente. Ninguém está vendo esse lado seu, mas Deus está. Olha o que o apóstolo Paulo disse ali nos versículos que a gente leu. Ninguém consegue entender o pensamento de Deus a não ser o seu Espírito Santo. E é por isso que Ele pôs o Espírito Santo na gente, para que a gente possa compreendê-lo também. E a verdade é, as nossas maiores batalhas não são ganhas aqui, ó. São ganhas aqui. Vamos para outra carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, o versículo 2. Isso aí é NVI, né, Moisés? Isso. Diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Se você tiver outra versão, vai dizer: não se conformem com o padrão desse mundo. Não entre na forma dessa geração, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, tá tudo bem lá, gente, tá tudo certo, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não é capaz de mudar só o que você faz, mas Ele é capaz de mudar também o que você pensa. Se a sua mente não for curada, né, ali como dizem em Jeremias, né, se a sua mente não for curada, seu coração não for curado, o corpo vai continuar indo na mesma direção. Se você está indo em direção ao abismo, ele vai continuar indo para lá. Se ela não for convertida, se ela não for renovada, transformada, você não vai ser capaz de isso aí, ó, experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Ok, pastor, então você está falando que o meu pensamento está todo errado. Que tipo de pensamento que eu tenho que ter então? Qual que é o pensamento que eu tenho que ter? Vamos abrir juntos Jeremias 29. Lá na frente agora, ele vai falar sobre isso. Olha só. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês me invocarão, ou como diz ali, clamarão a mim. Virão orar a mim, e eu os ouvirei. E buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso... Aqui ele está falando de mente. Você vai ver algumas partes do corpo sendo referenciadas pelo povo hebreu, pelo povo de Israel, às vezes por Paulo também, de acordo com as crenças que o povo grego tinha na época, que os romanos tinham na época, que eles querem traduzir para a sua cultura o melhor, né? Às vezes eles falam de coração ou de entranhas, eles estão falando de estômago, faz parte da cultura deles, né? Falar sobre o estômago, quando eles falam seus sentimentos, eles apontam para cá. Igual a gente fala que ama alguém, a gente aponta aqui no coração, eles vão falar eu te amo, né? Das minhas entranhas, né? Eles vão falar nesse sentido, né? Quando eles falam do coração no sentido espiritual, eles estão falando da mente.
Quando eles falam das mãos, das atitudes. Então quando ele fala, quando me buscares com todo o vosso coração, é com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que você é das suas entranhas, é de dentro. Quando você buscar Deus de verdade, você vai entender os pensamentos de paz que Ele tem para você. Versículo 11, vamos voltar aqui, por favor, Moisés. Deus só tem pensamentos bons a nosso respeito. Planos de fazê-los prosperar, não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pastor, está me faltando esperança. Não sou eu que vou resolver o teu problema. É o Senhor. É a tua mente bem fixada, como diz a Bíblia. Os seus olhos bem fixos no Senhor, no que Ele tem para você. E é uma coisa que gera consequências, né? No 12 ele vai falar, então vocês clamarão, vocês vão orar a mim, pode pôr no 12 aí, Moisés. Vocês vão orar a mim e eu vou agir por vocês, eu vou estar ouvindo vocês. Enquanto a gente pensa em culpa, Deus está pensando em paz. É isso que esse versículo está dizendo aí. Enquanto a gente está preso no passado, Deus está preparando o nosso futuro. Enquanto a gente está pensando só em sobreviver, como é que eu vou conquistar meu amanhã? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Deus está pensando no propósito. Ele sabe o que a gente está passando, sabe o que a gente está vivendo, mas isso tem um objetivo, tem um final para isso, tem um propósito. Vou te dar um exemplo. O povo estava no deserto. E Deus prometeu, olha, todo dia de manhã vai chover maná. Vocês conhecem essa história, né? Não precisa dar o background. Amém. Vai chover maná. E o povo no deserto estava querendo guardar, estocar esse maná. Porque vai que Deus não manda amanhã. Vai que Deus não cumpre o que Ele prometeu. Eles tinham medo de que Deus não mandasse. No outro dia, sabe o que aconteceu? O que eles tinham guardado, o que aconteceu? Foi perdido, apodreceu, sumiu, não estava mais. E a provisão de Deus continuou vindo no outro dia de manhã. Aleluia. Amém. E Deus deixou acontecer. Ele tinha algo a ensinar para eles, Ele tinha algo para ensinar para a gente. Irmão, para de tomar o lugar de Deus na sua vida. Para de querer tomar o lugar dEle. Deixa Ele trabalhar por você, não queira trabalhar por Deus. Se a gente tenta controlar o amanhã, que é algo que a gente não vê, não entende, a gente não controla, a gente está tomando o lugar de Deus, de fazê-lo em nosso lugar. Deus já sabe o final da nossa história. Ele já sabe do nosso amanhã. Por que a gente não confia nele para cuidar do nosso amanhã? Eu queria te convidar a parar de tentar controlar tudo com as suas mãos e começar a confiar em quem sabe o caminho melhor que você. Esse alguém não sou eu. Esse alguém é Deus. Ainda falando sobre a mente, na carta aos Filipenses, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 6 até o 8. Eu vou ler na minha versão aqui, mas você vai passando aí pro pessoal. Tem uma chave bem poderosa aqui. Não, falei chave, gente, igual coach. Não é uma chave, tem um segredo, tá bom? Pode. Ok? Não parece uma chave, código, pensamento. Beleza? Tem um segredo, tá bom? Não pode usar essa palavra. A gente deixa a ansiedade roubar nossa mente, tomar o lugar de Deus. Olha só o que essa carta vai dizer. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em qualquer circunstância, em tudo, não deixa nada de fora. Não deixa o seu casamento de fora, o seu trabalho de fora, seus filhos de fora, não deixa nada de fora. Em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. O seu patrão, seu esposo, a sua esposa, a Deus. Os seus amigos, a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa no 7 aí. Aqui falando de novo. Todos esses problemas você pode colocar diante do Senhor e a solução dele vai ser dada na sua mente. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está falando, não se preocupa, tem destino preparado para você, não preocupe o seu coração, guarde a sua mente.
O que a carta aos Filipenses está dizendo ali é: Deus vai te alimentar de Cristo, vai te encher a sua mente de Cristo, para que você se encha de paz. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não ande ansioso. Não fique ansioso pelo que não merece a atenção da sua mente. Perceba que a paz de Deus guarda o nosso coração, nossos sentimentos e guarda a nossa mente. Porque é na mente que o inimigo vai tentar convencer você de que Deus te esqueceu, de que Deus te abandonou, de que não está dando certo para você, porque você é menos que o outro. Mas é no teu coração que o Espírito vai te lembrar, o Espírito Santo de Deus vai te lembrar: eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui, eu ainda luto por você e com você. É importante a gente separar essas duas coisas, o por você e o com você. Porque às vezes do nosso lado, na nossa visão, a gente faz muitas coisas para Deus, ou por Deus, achando que está fazendo em defesa, é muito comum esse termo, né? Em defesa do Evangelho, né? Você está fazendo muito por Deus e esquece de fazer com Deus. Esquece de ter Ele do teu lado, te ajudando a tomar essas decisões. Eu posso fazer muito, mas se eu esquecer de ser amigo de Deus, de ser como Ele, de participar do sofrer dEle, da vontade dEle, eu estou dizendo para Ele: eu sou suficiente. Vou até te ajudar aqui, Deus. Hoje eu vou tocar a bateria, amanhã eu vou tocar violão, amanhã eu vou dar a palavra, depois eu vou orar pelo irmão. Eu vou fazer isso pelas pessoas e pelo Senhor. Vou levar a palavra para alguém, eu vou testemunhar para alguém, por você, Senhor. Eu faço por amor a Ti, Jesus, mas eu não faço contigo. Estamos perdidos nisso. Não se perca em você. O que ele está falando aqui é: Deus é com você quando você se enche de Cristo. A sua mente se enche de paz. Paz inexplicável, quando todo mundo vai estar: meu Deus, essa irmã devia estar desesperada, olha o que ela está passando. E você está bem, está sorrindo, porque essa paz vai além do que qualquer pessoa pode entender, pode explicar. Você está cheio de Deus. Deus é com você. Deus é com você, tenha certeza. Deus é com você, Cauã. Deus é com você. Deus é com você. Vamos abrir juntos 1 Coríntios 2:9 de novo. Aleluia. Todavia, como está escrito, aí também é uma citação: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você pode até não entender o que você está vivendo agora, mas o Espírito Santo entende. Talvez os teus olhos não estejam vendo, teus ouvidos não estão ouvindo, tudo ao teu redor está falando contra, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele investiga, Ele sabe, Ele sonda o seu coração, Ele entende as suas intenções, e se você pedir e convidar Ele a fazer isso, Ele vai trazer ao seu coração esse perdão. Você não precisa ficar perdido: meu Deus, o que Deus quer de mim? Que fase de confusão, que fase de não entender o que está acontecendo, parece que tudo está dando errado. Peça ao Senhor discernimento: Deus, eu quero discernimento. Por que isso aqui, essa área da minha vida está desabando? Por que eu não consigo controlar isso? Senhor, me dá discernimento. Me ajuda a entender o que é certo e o que é errado. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, me dá discernimento, Senhor. Me ajuda, Deus. Me dá direção. Me dá essa paz que o mundo não pode dar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Tenta resolver os seus problemas em paz. Você pode resolver os seus problemas nervoso e você pode resolver eles em paz. Escolha resolver em paz. Não, pastor, mas eu não consigo. E quando alguém chega, eu fico desaforado, não sei o que. Se enche de Cristo. Resolva-se em paz. Não, mas eu não posso ir porque vai ferir minha honra, não sei o que. Resolva em paz. Deixa a tua honra de lado. Honra o Senhor, é Ele que é digno de honra, não é você. A gente não era digno de nada. Ele nos encontrou, nos tirou do lamaçal do pecado, trouxe para a sua luz, como diz na palavra, e a gente está vivendo só bonança por conta disso. Por que eu vou perder a minha paz?
Tem gente que se perdeu em si mesmo e vai tentar resolver na força, na truculência, na falta de educação, às vezes em conselhos de qualquer um, em qualquer auxílio que alguém possa te dar, numa rede social, fugindo dos seus problemas. Tem gente que resolve os seus problemas fingindo que eles não existem e acaba se perdendo em si mesmo. Mas hoje o Espírito Santo quer lembrar quem você é em Cristo e quem Cristo pode ser dentro da sua mente. Não se perca no medo, não se perca no orgulho, não se perca no meio da sua dor, da sua dificuldade. O melhor lugar para a gente se encontrar, para a gente estar sólido, estar certo do nosso futuro, certo de que tudo vai bem, é no Senhor, é em Deus. Está escrito na sua palavra, Ele não tem planos de maldade para nós, não tem planos de prejuízo para nós. Ele tem planos de esperança, Ele tem planos de futuro. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir aqui, enquanto a gente está preocupado, Deus está em paz. Enquanto a gente está ansioso, Deus está tranquilo. Porque Ele sabe de todas as coisas. E por que eu quero confiar meu amanhã em mim, se eu posso confiar em quem sabe de tudo? É muita tolice da minha parte resolver colocar sobre o meu próprio braço todas as dificuldades da minha casa, da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos próximos. É muita tolice minha resolver colocar sobre as minhas mãos essas responsabilidades que eu posso dar para Deus. Que eu posso falar, Senhor, eu não consigo estar aqui. É fácil para mim falar aqui em cima, gente. É difícil fazer na segunda-feira de manhã, mas eu preciso exercitar isso em mim. Você precisa exercitar isso em você. Eu queria pedir para o grupo de louvor subir aqui. A gente vai ler juntos Romanos 8. Abriu aí? Romanos 8. Nós vamos ler do 31 até o 39, que é o último versículo, se não me engano, desse capítulo aí. Romanos 8, 31 até o 39. O que é que a gente pode dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é com a gente, se Deus é por nós, quem é que pode ser contra a gente? Quem é que pode ser contra nós? Glória a Deus! Se Ele não deixou de lado a oportunidade de entregar o seu próprio filho, se Ele não poupou nem mesmo o próprio filho dele, mas Ele se entregou por todos nós, acaso não nos dará outras coisas? Versículo 33, pode ir comigo, Moisés, 33. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém também, pois Cristo Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Ele também intercede por nós, é por nós. É por nós, filho, é por a gente que Ele intercede. O que vai nos separar do amor de Cristo? Versículo 35. Serão as aflições? Serão as calamidades? Será a angústia, a perseguição? Serão as ameaças de morte, o perigo, a fome e a miséria? Versículo 36. Como dizem as Escrituras, por causa de ti, nós enfrentamos a morte. Por causa de ti, nós enfrentamos ela todos os dias. Nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, porque o Senhor já nos protegeu de todas as coisas, já nos defendeu de todas as coisas. Agora é a nossa vez de viver como o Senhor e pelo Senhor. Versículo 37. Mas apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
ainda tenho planos para você. Eu ainda tenho planos para você.